Boa tarde. Espero que estejam todos bem, alguns melhor. É bom ver, é bom ver aqui. E pronto, como sempre entra o nervosismo e o temor, não é? E ainda bem que é assim, eu pensava, não, ainda bem que é assim, oxalá, apesar dos anos e a caminhar com Cristo e ter feito, muitas vezes nunca falta este temor, não é? Que nunca tomemos com uma certa leviandade o que é o poder estar aqui, o poder compartilhar a palavra e poder transmitir algo da parte do Senhor, não é? Cumprimentar também a gente que está na plataforma, não sei quem está, não consigo ver, mas um bom dia também para vocês e pronto. Espero aproveitar este tempo da melhor maneira, não é? Eu queria ir aqui para começar, vamos já diretos ao texto, aqui em 2 de Timóteo, 2 Timóteo, no capítulo 2. Isto vem à raiz, pronto, de coisas que venho neste tempo a ler, a ver, a meditar, também do que nós ouvimos ultimamente. E pronto, são úteis, não? Para que toda a gente que tem um interesse, quer conhecer, quer saber como dirigir-se, como estar nesta vida, no tempo que nos toca a viver. Essas coisas são importantes, eram tão importantes que os escritores da Bíblia as plasmaram aqui no texto, não é? Oxalá, pois Deus nos ajude esta manhã a mim a poder transmitir e também a vocês a poder escutar e que seja um tempo favorável para ele, não é? Então aqui o apóstolo Paulo escreve aqui a Timóteo, não é? E ajuda, não é? Como estas cartas são cartas, eu vejo assim como de ajuda a Timóteo que está no ministério, não é? Tem um ministério pela frente, um ministério difícil, num tempo complicado que eles estavam a viver, ele era jovem, tinha muita dificuldade pela frente. E então o apóstolo Paulo, como uma pessoa madura, experiente, mais sábia, escreve, plasma aqui a primeira carta, a segunda carta de Timóteo, não é? Eu, se não estou errado, a segunda carta de Timóteo é o último escrito do apóstolo Paulo, não é? É assim. Então já está no final e é como um testamento. Então são pérolas que estão aqui, uma pessoa que trata de dar o melhor porque sabe que o tempo está-se a acabar e trata de passar o máximo de informação e para quem ama, não? O filho amado, é como se dirige a Timóteo, não é? E então, em meio de tanta coisa, fala do soldado, de Cristo, como é que ele deve ser, as lutas, as dificuldades que ele ia ter. Chega aqui ao versículo 24 e diz assim, vamos só ler este versículo e depois já entramos no tema, não é? No versículo 24 diz assim, e ao servo do Senhor, diz, ao servo do Senhor não convém contender, estamos lá? Sim, não? Sim. Ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser brando para com todos. Então ele está a dizer a Timóteo, o servo do Senhor não deve ser uma pessoa que anda em contendas. Vem a falar no versículo anterior de rejeitar fábulas, essas discussões sem sentido, diz, não devemos perder tempo aí. O servo do Senhor não deve viver para contender, não convém que contenda, mas sim ser brando para com todos. E aqui diz umas instruções, diz assim, apto para quê? Para ensinar. O servo do Senhor não deve andar em contendas, discussões sem sentido, perder o tempo nisso, não deve estar inteiramente dedicado a quê? A ensinar. Brando para com todos, apto para ensinar, paciente, não? Ter paciência, para quê? No versículo 25, olha que bonito é isto, corrigindo, para poder, com esta paciência, com a ensinança, com a doutrina, não é? Poder corrigir com mansidão a quem? Aos que os resistem, não? Ou seja, aqueles, porquê? Porque assim da mesma maneira, e isto é aplicativo ao nosso tempo, porquê? Porque se Timóteo neste tempo já encontrava uma grande resistência, não é? À hora de quando era predicado o Evangelho, não é? O apóstolo Paulo também sabemos o que é que ele sofreu todo este tempo, imagina do nosso tempo, não é? Que estamos muito mais perto dos últimos dias. A maldade
a tendência da maldade, que é como a erva daninha, é que diminuir ou aumentar? Diz a Bíblia, aumentar, não? A causa da maldade, o amor de muitos se esfriará, não é? Então diz, nesses tempos, como é que os servos do Senhor têm que estar? Isto eu pensava, como é que eu tenho que fazer, como é que nós temos que atuar no meio destes tempos que estamos a viver? Como dizia aqui o Heriberto, não sei, o tempo é curto, acorta-se, não é? Já não há tanto tempo, nós pensamos que sim, mas já não há tanto tempo. Então, para aproveitar bem o tempo, assim desta maneira, apto para ensinar, primeira coisa, não é? Pois paciente, para quê? Com a ensinança, com a paciência, corrigir, podemos corrigir com mansidão os que resistam, na expectativa, e isto é bonito, essas palavras, na expectativa, e este é o propósito do que nós fazemos, é o propósito do nosso ministério, temos essa expectativa, à hora de fazer reuniões, de poder falar com alguém, praticar a alguém, quando vamos a algum sítio, de ter esta expectativa, não é? De que Deus lhes conceda o arrependimento. A ver, aqui nesta versão põe de maneira diferente, se porventura Deus lhes dará arrependimento, e para quê? Para que conhecem, que a minha Bíblia, a minha versão diz assim, para que conhecerem plenamente a verdade, não é? Então o servo do Senhor deve estar dedicado a isto, não deve estar dedicado a contendas, não deve ser apto para ensinar, ser paciente, estar dedicado a corrigir aqueles que o resistem com quê? Com mansidão, com este pensamento, com este versículo na memória, não é? Na mente, dizer, na expectativa de que Deus lhes dê conceda o arrependimento, não é? Para quê? Para que eles também, da mesma maneira que nós um dia o aceitamos e recebemos o Evangelho, eles um dia possam conhecer plenamente a verdade, não é? E versículo 26, e olha como é que termina, diz, e se desprendam, a minha versão diz assim, e se desprendam dos laços de quê? Do diabo, desprendam-se, sejam desatados esses laços que nos tinha a muitos de nós que estamos aqui nesta sala, atados durante anos e anos e anos, diz, se desprendam os laços do diabo, por quem haviam sido o quê? Presos, diz, para cumprirem assim a vontade de Deus, ou seja, que sejam desatados, ter essa expectativa, que Deus lhes conceda o arrependimento, não é? O converter-se ao Senhor, para que possam conhecer a verdade, ser libertados dos laços do diabo, não é? Que os tinha presos durante muito tempo, e para que, a sua vez, possam cumprir assim a vontade de Deus, possam ser pessoas convertidas. Então já nos deixa aqui uma pista bonita este versículo, não é? Eu meditava nele estes dias, de como nós devemos estar a funcionar, de como nós devemos estar com a nossa mente a pensar nestas coisas, não? Às vezes não temos tanta paciência, devemos ter esta paciência, não? Devemos ser gente que se preocupa, não? Por ter alguma coisa para dizer, para ensinar, não é? A outros, porque é com a ensinança que se faz, com a doutrina, não é? Que se ajuda a corrigir, não é? E com essa expectativa de que eles também, oxalá, não é? A gente, ao fim do nosso dia, pudéssemos ver alguém a entregar a sua vida ao Senhor. Estão de acordo ou não? Seria, para nós, ao dia de hoje, seria pois, a melhor recompensa, não? Da gente que está connosco no caminhão, trabalha nas oficinas, gente a quem nós vamos a comprar material, pudéssemos ver, seria gratificante, não é? Mas nós temos essa expectativa e devemos continuar a lançar a semente. Agora, tocou-nos a nós viver esses tempos também, no capítulo 3, continuamos, é só um versículo abaixo. Agora, este era o propósito, este era o que o apóstolo Paulo diz a Timóteo, aí é onde tens de estar, com essa expectativa, mas depois ele também dá-lhe uma dose de realidade, não é? E da mesma maneira que Timóteo teve que passar esses tempos difíceis, a nós também, deixa-me só matizar isto, não é? Vivemos neste tempo complicado, não é? Tempos, nós que já vamos para os 50, alguns já passados, não é? Vimos o mundo a mudar, de alguma maneira. Vimos o mundo a mudar de alguma maneira, não é? Antigamente era muito mais
fácil ou aceitável ou favorável, não falar de Deus. Hoje em dia é muito mais complicado. Estão de acordo comigo ou não? Sim, não? Mais ou menos, não? É mais complicado. Porquê? Porque o que era mau antigamente já não é tão quê? Já não é tão mau, não é? O que era bom antigamente já não é tão bom. Antigamente era bom ver a gente a congregar-se, era bom ver a gente ir à igreja, era bom, tinha uma certa moralidade, não, por dizer assim de uma maneira, não é? Quando vinham à igreja era bom. Hoje em dia, pois, olha esse, há uma burla constante, vemos na sociedade, vemos nas escolas, vemos em todo o lado, e isso é um tempo difícil de lidar com ele, não é? Nas escolas antigamente era onde se protegia mais os miúdos. Todas as sociedades do mundo inteiro, sempre onde vão fazer o foco de proteção é nas crianças, sempre, ou seja, vão proteger sempre. E hoje em dia é justamente aí onde eles começam a ensinar. Nós podemos trabalhar como pais até um momento, não é? Essas assinaturas, disciplinas estranhas que agora há, que ensinam, às vezes os nossos filhos, como têm certo conhecimento da palavra, bem, olha, mas eu não quero estar nesta, porque eles querem falar prematuramente, falar de coisas que lhes tocava escutar e aprender mais tarde, mas isso é o que está agora e que nos toca. E é muito difícil lidar com isto, não? Necessitamos de estar muito bem focados para saber como dirigir-nos neste tempo tão complicado e tão confuso, não é? Então diz assim, sabe, capítulo 3, versículo 1, sabe porém isto, diz, Timóteo, sabe, escuta bem estas coisas, que nos últimos dias virão tempos que? Virão tempos difíceis. Virão tempos difíceis. Diz, pois os homens serão amantes de si mesmos, e dá uma lista de como é que vai ser o caráter dos homens dos posteriores dias. Amantes de si mesmos, gananciosos, versículo 4, traidores, atrevidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Diz, e o grande problema disto, sabes o que é? Chega a um ponto, no versículo 5, aqui diz, que tendo a aparência de piedade, ou seja, que há coisas que até têm a aparência de piedade, até parece que são de Deus, que vêm de Deus. Ou seja, é tão forte, tão subtil o engano, que nos leva a pensar, não tendo a aparência de piedade. Se uma pessoa não está bem atenta, quanta gente a gente não viu ao largo dos anos a ir completamente enganada. Uma pessoa que é enganada é porque pensa que está no correto. Pensa que está no correto, pensa que está a fazer bem, e vai. Está enganada, pensa que vai para o caminho correto, mas depois... Porquê? Porque há certas coisas que têm a aparência de piedade. Então, como é que nós vamos poder, como indivíduos, como famílias, como pais, lidar com esta coisa, com este tempo difícil, não é? Sem a ajuda do Senhor, pois seria impossível, não é? Então diz, tendo a aparência de piedade, mas delegando o seu poder, afasta-te deles também, afastar-nos destas coisas, diz, porque entre eles estão os que se metem nas casas, e toda a história, no versículo 8, e menciona aqui a 2 homens, diz, e como Janes e Jambres resistiram a Moisés. Este versículo gera uma certa confusão, porque diz, esses nomes não aparecem no Antigo Testamento, não é? Mas nos escritos hebreus, antigos, aparecem, não é? Extra-bíblicos, e por isso é que são mencionados na Bíblia, não é? Então, seguramente Timóteo já tinha ouvido falar deles, e quando o apóstolo Paulo os cita, ele sabia de quem estava a falar. Não os vais encontrar. Dizem que são os magos que resistiram a Moisés no Egito, por isso é que eles aparecem aqui. Resistiram a Moisés, aqui está a falar de uma resistência, não é? Da mesma maneira que Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes homens neste tempo, que é o que fazem? Resistem, há uma resistência, não? Ao nosso trabalho, há uma resistência ao Evangelho, há uma resistência ao aceitar, não? O Evangelho nos nossos corações. Podemos ver, incluso aqui, no nosso ministério, na nossa obra, há uma resistência. A Bíblia fala, o Senhor é como se Ele estivesse a gritar, ei, no Antigo Testamento, estou aqui. E a gente não quer aceitar, não quer receber, há uma resistência, não? À palavra. Da mesma maneira que resistiram
Janes e Jambres, a Moisés, assim também estes resistem à verdade. Resistem, não é que resistam a nós, senão estão a resistir à verdade, não é? Diz, sendo homens corruptos de entendimento, reprovados da fé, não irão, diz, longe, porque a todos será manifesta a sua insensatez, também como aconteceu com aqueles homens, não é? Diz que não irão longe, esta gente que resiste, esta gente que se opõe ao Evangelho, não irá longe, não é? Mas olha o versículo 10, vamos ao versículo 10, a ver o que é que ele diz aqui. Continua o apóstolo Paulo a falar a Timoteu, diz assim, mas tu, e faz uma advertência para nós, não é? Faz uma advertência para nós. Diz assim, mas tu tens seguido de perto o meu quê? O meu ensino, a minha doutrina, diz, o meu procedimento, a intenção da fé, a legalidade, o amor, a perseverança, perseguições, aflições que me aconteceram em Antioquia e tal, versículo 14, e diz assim, quanto a ti, e faz esta advertência, e esta é uma advertência para nós. Porquê? Porque há esses versículos tão famosos que diz, virá para enganar, não é? Se possível, a quem é que vai tratar de enganar também? Aos escolhidos, não é? Se possível, seja, mas vai tentar, é o seu trabalho, ou seja, e devemos de estar com não sei como dizer, muito vivos espiritualmente, muito despertos espiritualmente, para poder dar-nos conta disto, porque vai nos tentar, e vamos a ver, não é? Vamos a ver aqui mais à frente. Diz, então o apóstolo Paulo aconselha a Timóteo, isto vai haver, este é o tempo que nos toca a viver, é o tempo que toca a ter. Tu viste como é que eu tenho seguido, viste como é que eu me mantive firme durante todos os anos e as aflições que passamos, viste. Então no versículo 14 diz assim, quanto a ti, porém, permanece, não faz-nos um chamado a permanecer, diz, permanecer, mas em quê? Naquilo que aprendeste, por isso é tão importante fazer caso, tão importante uma boa ensinança, tão importante uma boa doutrina, estar bem nutridos da palavra de Deus, alimentados, fortes, não com qualquer coisa, não é? Diz, porque se ele não tivesse aprendido bem, se ele não tivesse escutado uma boa doutrina, se ele não tivesse tido um bom mestre, ele não sabia, não tinha uma base muito frágil para poder manter a sua vida. Então ele diz, quanto a ti, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que estás convicto, daquilo que estás convencido, sabendo de quem é que o aprendeste, não é? Diz, pois desde a infância conheces as sagradas letras que podem fazer-te, e então é por isso é que é importante o nosso trabalho, o nosso ministério e o que fazemos, não somente por estar eu hoje aqui a compartilhar, senão do trabalho em geral, da nossa obra, não? E toda a gente predica. Porquê? Porque é tão importante predicar, porque é tão importante a insistência a ler a Bíblia, não? Aqui se nos insistem a ler a Bíblia, lê a palavra de Deus, lê devagar, medita nela, sempre. Porquê? Olha o que é que diz no versículo 15, pois desde a infância, desde a meninice, sabes as Sagradas Escrituras, que podem fazer-te quê? Mira que bonito é isto. As Escrituras, o meditar na palavra, o ler, o estar com atenção, o ter uma boa doutrina, o deixar-se ensinar, podem fazer-nos sábios, pessoas sábias. E a pessoa sábia sempre vai escolher o caminho, sabes de onde diz a Bíblia? De cima. O sábio escolhe o caminho que vai para cima, para o céu, que vai com o seu Senhor, nunca vai escolher o caminho de baixo. O nécio escolhe as coisas daqui da terra, não é? É justamente o contrário. Diz, podem fazer-te sábio, diz, para a salvação, pela fé que há em Jesus Cristo. Então diz, então é neste contexto que diz este versículo, toda a Sagrada Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para quê? Para ensinar. Então cada vez que alguém vem e comparte da sua palavra, podemos ser ensinados, não é? Inspirada por Deus, primeiro de tudo, Deus está detrás dela, é o que a inspirou, não é? Depois, é proveitosa para ensinar, para repreender também, para chamar-nos a atenção, às vezes, de que não vamos no caminho correto, para corrigir, para podermos, há certas áreas da nossa vida que não estão bem, e o Senhor fala no nosso coração e podemos corrigir, mudar de direção o que estamos a fazer, e para instruir, para continuar a instruir-nos, para que nós podamos continuar a crescer em quê?
em justiça, não? A buscar este caminho da justiça, não? A buscar ser pessoas justas, pessoas que realmente queiram agradar a Deus, porque isto também é uma obra, não? O Evangelho da graça, a graça de Deus, diz em Tito, não busqueis, no capítulo 3, creio que é no versículo 12, diz assim: a graça de Deus se manifestou para a salvação do homem, ensinando que, primeira coisa, o que é que ela ensina? Renunciando à impiedade, é a primeira coisa, não é? E depois ensinando-nos, não, a viver, não somente nos está, senão nos ensina no dia a dia a viver. O Evangelho nos ensina, nos ajuda, é a lâmpada para os nossos pés, nos ajuda a viver neste presente século uma vida justa, honesta e fiel a Deus. Esse é o que faz a graça de Deus na nossa vida. Esse é o que faz o Evangelho, não é? Diz, a fim de instruir para a justiça com esta finalidade. Vamos ao versículo 17. Qual é a finalidade? E então, agora vemos uma coisa. Às vezes a gente diz, isto não vai comigo. Sim, vai. Sim, vai. Diz. Agora mesmo só demos um salto. Demos um salto aqui, ficámos aqui um bocado. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 17. 2 Timóteo. Onde estávamos? É justamente onde estávamos. O 16 é o 17. Bom, eu leio. Diz, termina o 16 assim: para repreender, para corrigir e para instruir em justiça, a fim do que o homem de Deus... Já está? Para que o homem de Deus, a fim que o homem de Deus seja quê? Perfeito. Dizer agora perfeito, nunca falha. Não. O que está a dizer é esta palavra: completo, maduro. Uma pessoa madura. Que a palavra de Deus em nós nos inspire, nos corrige, nos instrui para que nós podamos ser maduros. Igual diz assim, mas é que ainda não chegámos lá. Ninguém chegou lá, ao final ainda. Devemos não ser enganados por essas palavras. Ninguém chegou lá. O importante é que a gente não seja o mesmo que éramos há um ano atrás, ou há 2 anos atrás, não? Porque o trabalho da palavra de Deus é ajudar-nos para que todo o homem de Deus seja maduro, perfeitamente instruído, ou seja, perfeitamente instruído para toda a boa quê? Para toda a boa obra, não? Ou seja, instruir-nos para que nós tenhamos perfeitamente, ou seja, com esta madurez, sabemos como estar na obra do Senhor, como atuar no meio destes tempos, como atuar nas nossas famílias, como atuar nas situações que se nos apresentam, não é? E então, capítulo 4, continua e diz assim, então vai terminando e diz assim, exorto-te, pois, estamos no final do capítulo 4. Conjuro-te, exorto-te, pois, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda, no seu reino, exorto-te a quê? A palavra do Senhor está a exortar a quê? A predicar, diz, prega a palavra. Então, neste contexto é que diz isto, prega a palavra, insta, tempo e fora de quê? Insta, tempo e fora de tempo, tendo sempre em vista, sempre na memória, o primeiro versículo que nós lemos, na expectativa de que o Senhor lhes conceda o quê? O arrependimento, para que conheçam plenamente a verdade, não é? Tendo sempre este versículo. Então, prega a palavra do Senhor, diz, insta, tempo e fora de tempo, amonesta, não? Chama a atenção, amonesta, repreende, exorta, diz com toda, e volta a dizer como é que nós devemos fazer o nosso trabalho, como é que é a maneira de nós pôr em ação o nosso ministério, pois assim, exortando, admoestando, repreendendo, mas sempre com este ponto, não é? Com toda a paciência, com toda a longanimidade, não é? Com toda a longanimidade e ensino e doutrina, não é? Então isto é muito, muito importante, porque para poder ensinar, para poder redarguir, para poder amonestar, primeiro nós temos que ser instruídos pela palavra. Tu não podes instruir se primeiramente não estás instruído, não é? Então,
aqui também nos anima, por outras palavras, a ter uma relação com a palavra mais profunda, não uma relação superficial, por em cima. E depois, quando alguém tem umas questões mais complexas sobre temas bíblicos, não sabemos o que responder, não é? Então, devemos, primeiro de tudo, esforçar-nos, não? Dedicar-nos a passar tempo com a palavra para poder ter com que ensinar, não é? Então disse, longanimidade e ensino. E porquê é tão importante isto? Versículo 3, continua e explica. Porquê? Não há tanto tempo, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Não vos parece que já estamos nesse tempo que não suportarão a sã doutrina, não querem escutar a sã doutrina. Virá tempo que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo coceira nos ouvidos, se acercarão de mestres segundo as suas próprias cobiças, se recusarão, ou seja, que essa resistência que nós vimos ao princípio, se recusam, diz, a dar ouvidos a quê? Dar ouvidos ao Jorge, ao Miguel, ao António, aos que está, não, se recusam a dar ouvidos a quê? À verdade. Não querem escutar a verdade, não é? Diz, voltando a fábulas, preferem escutar outras coisas, vão detrás de gente que lhes diga o que querem escutar. E então o versículo 5 diz assim, tu porém, isto é para nós, diz, vais ver isto, vais ver gente que vai detrás de fábulas, vais ver gente que vai abandonar, vais ver gente que não quer escutar a verdade, vai detrás de outras coisas do Evangelho à sua medida, vão por outro caminho diferente, mas agora isto é para nós. Tu, porém, ser sóbrio em quê? Em tudo. Diz, ser sóbrio em tudo, está com os olhos bem atentos, está com a mente bem desperta, pensa, medita nessas coisas que eu estou a dizer. Porquê? Porque os dias são maus e isto tudo está a passar à nossa volta. Diz assim, tu, porém, ser sóbrio em tudo, sofres aflições, diz, e faz a obra de um quê? De um evangelista. E cumpre bem, não é? O teu quê? O teu ministério, não? Tu cumpre bem o que eu te encarrego, não? O que o Senhor nos encarregou a nós, não é? Vários versículos que dizem a palavra da reconciliação e tal. Sabemos o que é que temos a fazer, não é? Então, há este tempo difícil, não é? Nós temos que viver e que passar por ele. Aqui já nos dá pistas como é que nós devemos estar. Agora vamos aqui a Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, agora sim, Luís. 2 de Tessalonicenses. E aqui o apóstolo Paulo volta, agora aos Tessalonicenses, volta a chamar-lhes a atenção. Porquê? Justamente por estar a viver esta dificuldade, não é? E é tão importante quando uma pessoa entende esta coisa, esta mensagem, e é capaz de a levar por obra, por prática. Porquê? Porque é capaz de proteger a sua vida. Porquê? Porque ela nos faz sábio para quê? Que lemos antes. Faz-nos sábios para a salvação. Primeiramente. Vamos ser sábios, pessoas sábias, não vamos caminhar de qualquer maneira, não vamos fazer as coisas de qualquer maneira. E não somente ser sábios para a salvação, que vamos ser capazes, e isto é muito importante, de transmitir essa mesma sabedoria, essa mesma paixão, esse mesmo zelo para as coisas de Deus ao outro, à gente que está à nossa volta, à nossa casa, primeiramente, à gente que trabalha conosco, à gente que está à nossa volta, não? E isso é que este mundo necessita. Realmente o que ele necessita é de ser investidos da sabedoria de Deus, do conhecimento do alto, é que não necessita de outra coisa, porque não são capazes de ver, não é, o que está a passar. Ora, então aqui em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, onde é que vamos ver aqui uns versículos, vamos rápido, mas vamos ver o que é que ele diz aqui. Estes são temas que parece, diz assim, não se compartem muito, porque parece que são muito esquisitos e não são tão difíceis de entender. Se nós estivemos aqui, quando tiveram a dar os estudos do Apocalipse, este foi um tema que se compartiu e se nos explicaram. Claro que igual não se lembram bem dele, não é? Então fala aqui da vinda, não é? Do homem de pecado, não é? Está a falar da vinda do anticristo, que vai vir um dia, vai enganar. O propósito deste anticristo qual é?
A ver, vou fazer assim umas perguntas e isso vai ficar gravado. Qual é que é o propósito do homem de pecado, da manifestação do homem de pecado? Diz, vai enganar. Esse é o seu propósito. Miguel explicou isto perfeitamente. Disse, vai enganar a muitos, fazendo-se passar por Deus, sendo objeto de culto. Ou seja, qual é? Eu vou fazê-lo assim rápido para poder entender. Quer que se adore a Ele, e o que não quer é que se adore a quem? A Cristo. Por isso vai tentar enganar. Vai tentar enganar a quem? Os que não receberam o Evangelho, os que não aceitaram a Cristo. Não é? Vai tentar enganar a eles. Agora, diz que o tempo desse homem vir, o tempo do Anticristo, diz, ainda não é. Há algo que o detém para ele ser manifestado no dia que lhe é correspondido. Mas no versículo 7 diz assim, fala do homem de perdição e do homem de pecado. Vou só dizer assim para ficar com a pista. Depois vocês logo veem à noite ou isso. Diz, versículo 5, olha que importante era isto. Olha o que é que diz o apóstolo Paulo. Por isso é tão importante estas coisas. Diz, não vos lembrais de que estas coisas eu vos quê? Eu vos ensinava isto. Enquanto é isto que ia passar, que estava a passar, eu vos ensinava isto. É importante, depois volta-nos a dizer, é importante, uma boa ensinança. Diz, não me lembrais que estas coisas eu vos dizia. Se uma pessoa está atento, aprende estas coisas. Então é mais fácil de captar quando há algum sinal de que algo que não é de Deus, se uma pessoa está atento às ensinanças, não é? Dizia quando estava convosco, e agora sabeis que o detém para seu próprio tempo seja que manifestado. Agora é o que o detém, há aqui várias teorias que o dizem que é do que o detém, para que ele seja manifestado no posterior tempo. Então vai ser manifestado, vai haver uma vinda que ele vai vir, vai enganar, a gente vai pensar que é Cristo que vem e vai adorar a ele, porque não conheceram a verdade, não é? E então diz assim no versículo 7, este é o verso que eu quero usar. Agora, isto parece que não vai connosco, isto é para o futuro, a vinda do Anticristo não é agora, mas olha aqui. Da mesma maneira que ele vem para enganar, diz, porque, e olha o que é que diz, porque, e olha a palavra a seguir. O que é que diz? Porque já. Ou seja, onde aqui está detido, vai vir mais tarde. Mas, porque já o mistério da injustiça, o que é que ele faz? Opera. Ou seja, ele sim está atado e não vai poder manifestar-se totalmente, mas o mistério da injustiça já está a funcionar. O pecado já está a obrar de uma maneira misteriosa para derrubar a gente, para enganar a gente. Da mesma maneira que ele, o propósito dele é enganar, o propósito deste mistério que já opera, diz também é enganar. Somente há um que agora o resiste até que ele seja tirado. Diz no versículo 9, a vinda deste iníquo é segundo a eficácia de quem? Isso também o Miguel nos disse aqui no estúdio do Apocalipse. A eficácia de quem? Quem é que está detrás desses sinais, detrás destas coisas, sinais milagrosos? Quem é que está detrás dele? Satanás. Ou seja, vai fazer o que faz o que faz, o pecado opera, a maldade, porque quem está detrás da porta é o inimigo, é Satanás. Com todo o poder, diz, e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça para os que parecem. Parecem, e porquê que parecem? Porquê que são enganados? E porquê que vão ter este triste fim? Parecem porque não receberam o quê? O amor à verdade. Para serem quê? Salvos. Porque não receberam o amor à verdade para serem salvos. O Evangelho foi-lhes predicado, foi-lhes anunciado, foi-lhes mostrado, não? Através da Bíblia, o amor de Deus manifestado na cruz por Cristo, por o seu sacrifício para perdão, para a redenção, para a justificação, para a santificação, o plano de Deus manifestado ao homem, e mesmo assim não aceitaram, então são enganados. Olha o versículo 11, por isso Deus lhe envia a operação do erro, um poder enganoso, diz, para que creiam na mentira, a fim de que sejam julgados todos os que não creram na verdade, mas que tiveram prazer, olha como é que diz, deleitaram-se
na iniquidade, no pecado, ou seja, preferiram, escolheram-se e aí puseram o seu deleite. Não é? Versículo 13, e isto sim tem que ver connosco. Isto é o que vai acontecer com eles, com os que não aceitam o Evangelho de... Por isso é tão importante isso que estamos a fazer, não é uma brincadeira, não é? Da mesma maneira que pode fazer sábios para a salvação. Se nós somos nécios, não há meio caminho, não vamos inventar um caminho novo. Jesus dizia muito claramente, quem não é comigo, é contra quem? É contra mim. Quem comigo não junta, espalha, não é? Então... Não fica aqui no meio e ninguém, não, ou estamos de um lado ou estamos do outro. Diz, devemos, versículo 13, diz, devemos, porém, sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados no Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé, na quê? Na verdade, para que também vos, quê? Chamou. Há um chamado que Deus está a fazer, não? Através da exposição da palavra do Senhor. Diz, chama-nos a quê? A arrepender-nos, chama-nos a quê? A converter-nos a Ele, chama-nos a quê? A abandonar a má vida que tínhamos, não? E aproximar-nos dEle para receber perdão, para receber liberdade. Isto é muito importante, isto são coisas vitais, não são palavras simplesmente... Aqui plasmado diz, vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação da verdade, o Espírito da fé da verdade, para que também vos chamou pelo nosso Evangelho. O apóstolo Paulo diz, é o nosso Evangelho, o que é que ele diz? O que nós lhe predicamos a vocês. Diz, pelo nosso Evangelho, onde é que é? Versículo quê? Versículo 14. Pelo nosso Evangelho, o fim do Evangelho é este, de que alcançardes, o quê? A glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Para isso é predicação, com o fim de que tu também alcances a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 15, e faz outro chamado, diz assim pois irmãos, que permanecei firmes. Se o apóstolo Paulo faz tanto fincapé em todas as suas cartas, enquanto a permanecer, é porque havia o perigo de quê? De desviar-nos, de ser enganados, não é? Diz, permanecer firmes, diz, e conservai, volta a dizer outra vez a mesma coisa, conservai, reter, guardai, diz, as tradições aqui, sim, tradições, aqui é a doutrina, noutras versões é a doutrina, a ensinança, não? O ensino, e conservai o ensino para que vos foram quê? Ensinadas, seja por palavra, por epístola vossa, diz, e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus e Pai, que nos amou em graça, nos deu uma eterna consolação, diz, e uma boa quê? Esperança, deu uma eterna consolação e uma boa esperança. Esse mesmo, Jesus Cristo, console os vossos quê? Esse é o nosso desejo, esse era o desejo do Senhor também, não é? Consola o vosso coração e os confirme, e os faça sentir seguros, confirmados, ou seja, nesta verdade, diz, em toda a boa obra e quê? E palavra, não? Para que não sejamos movidos facilmente, não é? Por qualquer vento de doutrina, qualquer situação que venha à nossa vida, não é? Eu queria ir aqui, então, por que é que há tanta dificuldade? Vamos a ver agora, não é? Então, vemos aqui os pontos. Predicar o Evangelho. Primeiro de tudo, preparar-nos, ter uma boa ensinança, ser capazes de ensinar a outros com paciência, com este pensamento sempre que algum dia o Senhor pode conceder-lhes o arrependimento. Nunca sabemos quando vai ser, não é? Há versículos muito bonitos, lança o teu pão sobre as águas, não sabes, manhã, à tarde, lança a tua semente, não sabes se a manhã dá fruto, se a tarde dá fruto, ou se as duas dão fruto. O nosso trabalho é fazê-lo e fazê-lo bem, não fazê-lo de qualquer maneira, senão fazê-lo bem. Então, vamos aqui a 2 de Coríntios, capítulo 4. 2 de Coríntios, capítulo 4.
E aqui fala, sabes do que é? Um tema importante, não é? Fala da cegueira espiritual. Da cegueira espiritual que há à nossa volta, não é? Como é que não podem ver, não é? Como é que não podem ver a Deus, como é que não podem ver, incluso estando a ver milagres. Alguns de nós ainda é pior porque estão a ver milagres à nossa volta, não? Deus a obrar na vida das pessoas que estão aqui perto, ou seja, ainda se fosse uma coisa do outro mundo. Agora vem-me à memória como quando Naamã, sabes, o general foi Naamã, eu disse-lhe, olha, banha-te aqui neste rio, toma banho, mete no rio 7 vezes, ambulha, e ele, mas para quê e tal. Teve que lhe vir o criado a dizer, se tivesse dito alguma coisa complicada não o fazias. Mas você disse só tens que acreditar no que o profeta te diz. Mete no rio e vais a ver o milagre, vais a ver a vida a mudar. E é verdade, este foi sanado. Como muitos de nós, a única coisa que tivemos que fazer foi um dia dar um passo de quê? Fé. E acreditar nesta mensagem. Não fizemos grande coisa, não penseis que fizemos, nem éramos muito bons, nem fazíamos tal, não é? Simplesmente tem que cair este véu. Aqui, vamos aqui ler no capítulo 3, 2 Coríntios, capítulo 3, perdão Luís, no versículo 14, está a falar do antigo pacto, do novo pacto. Vou só ler aqui uns versículos e saímos já daqui. Diz assim, de facto, versículo 14, está a falar de Moisés, que metia o véu porque a glória se desvanecia e tal, diz assim, mas os seus sentidos foram o quê? O véu, este véu que fala aqui a Bíblia, ao ler o Antigo Testamento, diz que é um símbolo de um coração endurecido, um coração que não aceitou o anúncio, porque no Antigo Testamento, justamente, era revelado a quem? A Cristo. E eles não aceitaram, ficaram com este véu, o novo pacto, não puderam receber este novo pacto. Então diz, os sentidos foram endurecidos até ao dia de hoje. Diz, a leitura da antiga aliança permanece o mesmo véu, não foi removido, e esta dureza de coração não é removida, senão somente em quem? Em Cristo. Somente Cristo é capaz de quebrantar, de tirar este véu para que nós podamos ver, não, a verdade do Evangelho, não é? Versículo 15, e até hoje, quando é lido, Moisés e o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, um deles se converte, e aqui está a chave, então agora nós podemos perguntar, como é que nós então podemos tirar o véu? Como é que nós podemos sair desta situação de dureza? Uma terra dura é uma terra que não produz absolutamente quê? Nada. Não serve para nada. Um coração endurecido é um coração que não pode frutificar. Nunca vai poder dar um fruto espiritual. Nunca, jamais. Então, como é que... E agora se eu pergunto aqui, quem daqui não quer dar fruto? Quem daqui não quer ver a sua vida a ter um resultado diferente do que tinha antes? Há alguém que possa dizer que não? Há alguém? Não. Ou seja, eu creio que ninguém é tão insensato a esse ponto. Então, se não estamos tão insensatos a esse ponto, devemos escutar esta verdade. Diz, quando porém um deles se converte, se há uma pessoa, se hoje há aqui alguém que se converta e vai ao Senhor e se arrepende e confessa os seus pecados e roga por a ajuda divina, eu estou seguríssimo, se é sincero, que os céus não se fazem ouvidos surdos. Entendemos isso? Quando se converte ao Senhor, então o véu é-lhe que tirado. Diz, ora, o Senhor é que? Olha o que é que diz o versículo a seguir. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há o quê? Liberdade. Liberdade. Diz, e então, quando vem este milagre na nossa vida, quando o Espírito do Senhor nos faz nascer de novo e o véu é tirado, nós pela fé acreditamos, experimentamos um estado totalmente diferente. Vamos dar-nos conta, sabes de quê? Do quão presos estávamos, do quão enganados estávamos, quão cegos estávamos, não é? E vamos poder entender, começar a entender, juntamente com todos os irmãos que já levam tempo a caminhar, e podemos não somente entender, senão podemos desfrutar
deste versículo 18. E todos nós, olha bonito este versículo, com o rosto o quê? Descoberto, sem dureza de coração, arrependidos, convertidos, perdoados, limpos, justificados, refletindo a glória de quê? Do Senhor. Refletindo a glória do Senhor. Entramos neste processo de santificação, somos transformados de glória em quê? Em glória. Não? Um teólogo disse assim estas palavras: o adorador tende sempre a parecer-se com o sujeito a que adora. Entendeu? Agora é fácil de explicar isto. Se nós adoramos a Deus constantemente, cada vez mais, é o que está a dizer aqui por outras palavras, vamos querer parecer-nos mais como quê? Como Ele. Porque passamos tempo com Ele, o adoramos, queremos ser como Ele, não é? Somos transformados de glória em glória. E olha o que é que diz este versículo. Aí numa imagem qualquer, o quê? Diz, não, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. E este é o milagre que o Senhor faz. Passamos a estar perdidos, a estar tal, a poder contemplar a glória do Senhor. E entrar neste processo que o Senhor está a moldear a nossa vida, está a transformar-nos, está a madurar-nos, está a limpar a nossa vida para fazer-nos cada vez mais semelhante a Ele. Então, diz assim no versículo 4, no capítulo 4, diz, pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não nos falecemos. Sabes porquê que não nos falecemos? Porque nós experimentamos este milagre na nossa vida, sabemos que é verdade. Pode acontecer muita coisa na nossa vida, podemos ter muitas ilusões, pode haver provas, situações que venham à nossa vida, mas aqueles que realmente experimentaram uma conversão verdadeira, nunca mais vão ser iguais. Porquê? Porque tiveram uma experiência verdadeira. Sabem que Deus é real e que transformou a sua vida. Nunca mais vão ser iguais. Então, tendo experimentado isto, de estar fora da glória de Deus, a poder estar na presença do Senhor, a poder orar, a poder ver a Deus na nossa vida, diz, motiva-nos a isto, diz, pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não merecíamos, mas o Senhor, pela sua misericórdia, pela sua graça, somos salvos, não é? Por meio da fé, diz, não, olha o que é que diz, não o quê? Não desfalecemos, pelo contrário, antes de desfalecer, olha o que é que diz, rejeitamos, isso sim temos que o fazer, rejeitamos as coisas ocultas, secretas, por vergonha, diz, não agimos com engano, não falsificamos a palavra de Deus, diz, antes recomendando-a à consciência a todos os homens, diz, na presença de Deus pela manifestação da verdade. Se porém, ele diz, isso é o que nós fazemos, não falsificamos a palavra de Deus, não vamos dizer o que querem ouvir ou não, normalmente a palavra de Deus funciona assim, não diz o que nós necessitamos de ouvir. Assim é como funciona, não é? Então diz, manifestamos a todos os homens a consciência, diz, na presença de Deus pela manifestação da verdade. Nossa obrigação é anunciar a verdade de uma maneira correta. Diz, se porém o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem está encoberto. E agora põe aqui qual é que é a causa de que o Evangelho não esteja descoberto para certa gente. Versículo 4. Nos quais, diz, o Deus deste mundo, e se vê aqui o Deus deste século, está em pequenino. Quem é que está a falar? Quem é o Deus deste século? Satanás, não é? Está em minúscula. O Deus deste século cegou o entendimento e para quê? Diz, dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Para isso lhe cegou o entendimento, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Porquê? Porque sabe perfeitamente, e porque ele faz tanto fincapé nisto, porque sabe perfeitamente que quando a luz chega à vida de uma pessoa abre os olhos, vai poder ver com claridade os seus enganos, as suas artimanhas, vai poder ver, vai poder desfrutar desta liberdade que antes estava privado para tê-la, não é? Vamos poder contemplar a glória de Deus, ou seja, todas estas coisas que antes eram privação, não é? Ele não quer, porque não quer que a luz brilhe, não é? Que chegue aos nossos corações. E por isso é tão importante este trabalho
nosso de levar a palavra do Senhor de uma maneira correta. Para quê? Para que eles também, todos os que estamos aqui, podemos ver, não é? E então, quero já para terminar, com este versículo aqui em Efésios capítulo 5, vamos já terminar aqui, Efésios capítulo 5. Então, nestes tempos difíceis, necessitamos da ajuda de Deus para ir para a frente, necessitamos da ajuda do seu Espírito Santo, que está aí também para nós. Nós temos que saber deixar-nos ajudar também. Disse, em versículos de João 14, 26, diz o Consolador, o Espírito que o Pai enviará, porém Ele vos, o que é que vai fazer? Ensinará. Ele vos ensinará todas as coisas e os recordará tudo o que eu os tenho dito, não? Outro versículo diz, quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a quê? A toda a verdade, não? Então é um tempo onde nós como crentes necessitamos de buscar muito de Deus para estar al dia com estas coisas, não? E não ser enganados. Então aqui no capítulo 5, no versículo 15, é muito conhecido este versículo, diz assim, portanto, vede prudentemente como que? Como andais, diz, não como pessoas insensatas, mas como pessoas que sábios. Porquê? Porque os sábios andam de maneira diferente. Os insensatos são insolentes, são confiados, mas não numa confiança no Senhor, em si mesmo, não é? Então vão por qualquer caminho sem problema e depois bucatrapumba, não é? Os sábios não. Os sábios buscam a resposta, conselho, deixam-se guiar, não é? Vão por outro caminho totalmente diferente, é um andar totalmente diferente. Como sábios, como andeis, não como insensatos, mas como sábios, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são quê? São maus, então temos que aproveitar cada oportunidade que nós temos, os dias, de vivê-lo de uma maneira sábia, de uma maneira correta, não metendo-nos em caminhos, em atalhos, que normalmente os atalhos vão dar aonde? Diz aqui em Portugal, os atalhos levam aonde? A trabalhos, não é? Logo vezes metido num problema, porquê? Por atalhar, não? Por não ser sábio. Em versículo 17, pelo que não sejais insensatos, mas entender qual seja a vontade do Senhor. Versículo 18 diz assim, não sejam insensatos, entender qual é, buscar a Deus para saber qual é a sua vontade. Versículo 18, e não, isto é muito importante, diz, e não vos que embriagueis, ou seja, não vos embriagueis com vinho, porque há contenda. E aqui quando está a falar do vinho e tudo isto, naquela altura bebiam, diziam que se aproximavam mais de Deus, diz, não vos embriagueis com vinho. O vinho, a única coisa que faz é ajudar-nos a perder o controle. O vinho controla-nos a nós. Então aqui, por outras palavras, está a dizer, não os deixeis ser controlados por nada, nem por vinho, nem por outra coisa qualquer, que não seja por o quê? O Espírito do Senhor. Que quem controla a nossa vida, seja o quê? O Espírito do Senhor. Porque se o Espírito do Senhor é o que controla a nossa vida, nos vai guiar a toda a verdade, não é? E nos vai ensinar todas estas coisas, nos vai recordar. Às vezes nós não sabemos e Ele recorda-nos como devemos de andar, que decisão devemos de tomar. Então é um tempo, não vejo claramente, é um tempo perigoso, mas também é um tempo onde nós temos a ferramenta. Deus deixou-nos a sua palavra, deixou-nos o mapa para que nós podamos caminhar por ele. Antes bem ser cheios do quê? Do Espírito Santo, não é? Ser cheios do Espírito Santo. Vemos neste tempo, necessitamos dessa plenitude de Deus para saber como andar e como atuar. Sim? Então, que Deus abençoe a todos e também aos da plataforma. Depois um bom domingo e continuamos a